sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então, nós vemos aqui um texto onde o salmista ele está expressando aqui esse anseio, esse desejo que a alma humana tem, pela busca, pela presença de Deus, pela busca do sagrado, por a presença de Deus que preencha o vazio do seu coração. Então, esse homem criado à imagem e à semelhança de Deus, ele carrega na alma esse desejo, o desejo de buscar, de buscar a Deus. E antes de encontrar a Deus, se nós formos levar a nossa vida um pouquinho aqui do passado, antes de nós termos conhecido o Evangelho, antes do Senhor ter nos encontrado, porque Deus não estava perdido, quem estávamos era nós. Então foi Ele que nos encontrou, Louvado seja Deus por isso, Então, muitos, buscam em tantas coisas, o preenchimento desse vazio que há na alma humana, Então, a busca em diversas coisas. Há os que buscam, aqueles que encontram nas religiões, seja elas animistas ou os hinduístas, cada um busca de uma forma, mas há também aqueles que não buscam no sagrado, mas buscam em forma de prazeres, buscam em outras coisas, como os vícios, Há muitas formas que as pessoas procuram para preencher um vazio que está na alma. E esse vazio que está na alma humana, só quem preenche é a presença de Deus, Louvado seja Deus. Só Deus preenche o vazio que há no coração do homem. Porque o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então ele precisa adorar esse Deus. Ele precisa dessa adoração para preencher esse vazio que há na sua alma. Então, o salmista, aqui do Salmo 42, ele vai fazer uma comparação. Ele vai trazer aqui, fazendo uma analogia com a corça, A corça é um animal da família dos cervos, que não é um animal da fauna brasileira. Ele é mais presente na fauna europeia, na Ásia Menor e algumas regiões do Mar Cáspio. E esse animalzinho, ele é um animalzinho que ele é bem solitário, é um animal de hábitos solitários. Então, ele precisa ser bem, bem sagaz para ele não ser pego de surpresa. Porque nós podemos comparar o cervo com um tipo de veado que existe na fauna brasileira. Só que tem umas características um pouco diferentes. Na questão da pelagem, essas coisas. Mas esse animal, ele precisa encontrar correntes de água todos os dias. Ele anseia por encontrar essas correntes de água, não somente para matar a sede, mas ele também, o seu corpo, ele exala o cheiro que atrai os predadores. Então ele precisa se lavar nessas águas. Ele precisa estar sempre se lavando. Então ele sai no meio da floresta, no meio da vegetação, mas ele precisa estar próximo, encontrar correntes de água, onde ele possa se lavar, para poder proteger-se dos predadores, porque o corpo dele exala esse cheiro. Então há um anseio. Então o salmista ele faz essa comparação, assim como a corça anseia encontrar correntes de água, para se lavar, para matar a sede. Assim também, ele diz aqui, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então o animalzinho lá, o cervo, a corça, essa questão de encontrar a água para ele é uma questão de sobrevivência. Porque se ele não se lava, ele se torna mais vulnerável a ser pego pelo seu predador. Então é uma questão de sobrevivência. Então o salmista diz que assim como esse animal precisa dessa água para sobreviver, para se proteger dos seus predadores, assim a sua alma precisa de Deus. Então é maravilhosa essa colocação dele. Quando eu fui pesquisar acerca desse animal de Jesus, que coisa maravilhosa.
nós também precisamos da presença de Deus. Precisamos desse Deus, estar perto dele, estar em contato com esse Deus que preenche o vazio da nossa alma, né? Louvado seja Deus, né? Bendito seja o Senhor. Então, o salmista ele faz essa declaração, né? A minha alma tem sede de Deus. Lá no versículo 2 ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Louvado seja Deus, né? Então, o homem, a alma humana, ela tem sede desse Deus, tem sede da presença desse Deus. Esse Deus que preenche o vazio da alma, que preenche o vazio do coração. E quando esse vazio é preenchido, então a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela vem sobre a nossa vida, né? Louvado seja Deus. Então, essa busca, né, do homem, essa busca pelo sagrado, é, portanto, inerente do ser humano. Nós fomos criados para ter comunhão e paz com Deus. O Senhor nos criou para isso, para termos comunhão e para termos paz com Deus. Agora, ele vai nos apresentar o versículo lá de Eclesiastes 3:11, que eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. A palavra do Senhor vai nos dizer: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, ele está dizendo aqui que ele, Deus, ele vem 3, versículo 11. Ele vem falando, né, o capítulo 3 vem falando acerca do tempo, né, para cuidar o tempo. E aqui no versículo 11 ele vai dizer que Deus ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E ele diz: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, mesmo Deus tendo feito tudo apropriado ao seu tempo, mesmo assim o homem não consegue compreender tudo que Deus fez. Mas, onde vamos nos deter é nessa parte aqui que diz assim: pois no coração, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, a eternidade, ela no coração do homem, né? Ele vai falar aqui sobre essa eternidade no coração do homem. Então, ao afirmar que Deus colocou a eternidade no coração do homem, o autor bíblico está revelando tanto a glória quanto a miséria humana. Né? Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Quando nós olhamos lá no princípio da criação, quando Deus criou tudo perfeito, criou o homem à sua imagem e semelhança, então, tudo foi criado com um plano de perfeição. Então, o homem desobedece tudo aquilo que o preceito de Deus, vem o primeiro pecado. Então, com a queda do homem, ele quer todas as consequências que o pecado trouxe. Então, essa eternidade que foi colocada no coração do homem, ela permanece. Mas o homem deixa de ser eterno, né? Ele passa a ser agora limitado. Então, quando ele diz aqui que esse anseio quando Deus colocou essa eternidade no coração do homem, ele está revelando tanto a glória, né, quanto a miséria humana. Tem esse anseio da eternidade, mas esse anseio da eternidade que foi quebrado lá no Jardim do Éden, lá na desobediência, né? Mostra também
também essa miséria econômica. O homem ele não é eterno aqui, né? Ele é passageiro. Então, tem um pastor e escritor conferencista bíblico chamado Alden Wilson Posse, que ele escreveu isso aqui: a eternidade de Deus e a mortalidade do homem se unem a fim de nos convencer que a fé em Cristo Jesus não é uma opção. Então, antes dele dizer essa frase, ele também disse o seguinte: ter sido criada para a eternidade e forçada a viver no tempo é para a humanidade uma tragédia de enormes proporções. Tudo de dentro de nós chama pela vida e pela eternidade. No entanto, tudo que nos cerca nos faz lembrar da mortalidade e da mutação. Então, eu achei essa frase assim, bem maravilhosa desse pastor. Ter sido criado para a eternidade, né? O homem foi criado para a eternidade e forçado a viver no tempo. Com o pecado, hoje o homem vive no tempo, ele tem um tempo determinado. Como a palavra do Senhor diz, aqueles que chegam a 70, a 80, mas o orgulho é o quê? Cansaço, fadiga, né? Então, forçado a viver no tempo, ou seja, limitado. Então, é para a humanidade uma tragédia de enormes proporções. Então, tudo dentro de nós chama pela vida e pela permanência. No entanto, tudo que nos cerca nos faz lembrar da mortalidade e da mutação, né? Então, o que é que nos cerca? Enfermidades, né? Acidentes, tantas coisas, tudo que leva o meu homem à morte. Então, tudo dentro de nós clama, né, pela eternidade, ou seja, pela permanência. No entanto, aquilo que nos cerca, nos mostra, nos leva, nos aponta para aquilo que causa a morte, né? Ou seja, a mutação da vida. Então, o homem ele foi criado para algo mais do que a roda da vida. Deus pôs dentro de nós o conhecimento de que esse mundo não é suficiente, mas, ao mesmo tempo, não podemos saber como tudo se encaixa. Deus sabe e por isso confiamos nele, né? Então nós confiamos no Senhor. Nós somos criados para viver além só dessa vidinha aqui, né? Desse nascer, desse crescer e desse morrer, né? Então, muitas vezes nós não entendemos, né? Mas nós confiamos no Senhor. Então, ele citou também aqui uma frase do escritor russo que diz assim: dê ao homem o que ele quer, e logo verá que o tudo não é tudo. Né? Dê ao homem tudo o que ele quer, e logo ele verá que o tudo não é tudo. Né? Então é como o ditado popular, né? Aquele que nós conhecemos aqui na nossa região, que a medida do ter ela nunca se enche, né? Então o homem quer tudo, ele tem esse tudo, e quando tudo está em suas mãos, ele descobre que o tudo não é tudo. Ele também nos trouxe uma frase de Agostinho que está na página 23 do livro Confissões, que diz assim: tu nos criastes para ti, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousar em ti. Então, Deus nos criou para Ele, nós somos criados para Deus. E o nosso coração ele vai viver inquieto enquanto nós não repousarmos, não descansarmos em Deus. Uma outra frase que ele colocou aqui, que é essa que eu já li para os irmãos, que diz que a eternidade de Deus e a mortalidade do homem se unem, a fim de nos convencer que a fé em Cristo Jesus não é uma opção. Então, crer no Senhor não é uma opção, é uma necessidade, né? É uma necessidade, né?
O homem, nós somos mortais e Deus ele é eterno. E nós precisamos de Cristo, né? Nós precisamos de Cristo. Como a gente tem estudado sobre a cruz de Cristo na escola bíblica dominical, né? Foi Jesus que pagou o nosso preço, né? O preço pelos nossos pecados. É Jesus que pagou a nossa vida, foi Jesus que nos religou a Deus, né? Jesus que faz essa religação. E através de Cristo nós temos paz com Deus, né? Então, louvado seja Deus, nós necessitamos do Senhor. Jesus não é opção, Jesus é necessidade. Louvado seja Deus. Eu ainda convido os irmãos para nós abrirmos a palavra do Senhor lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 9. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, 6. 9, 6. Então, Jesus é uma necessidade, né? Isaías 9, 6. A palavra do Senhor vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Louvado seja Deus. Então, há essa necessidade, né? Jesus Cristo, somente Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade, ele pode preencher essa eternidade que Deus colocou no coração do homem, né? Então, somente Jesus pode preencher essa eternidade, porque ele é o Pai da eternidade. Louvado seja Deus. E o quarto ponto, né, para a gente já concluir nosso estudo acerca do ser religioso, são os 5 deveres do homem perante Deus. A gente também viu no último estudo que a Bíblia, né, o foco das Escrituras não é a religião, né? Não é o foco das Escrituras. O que a Escritura vai trazer não é acerca da religião, mas é acerca dos deveres que o homem tem. É isso que a palavra vai ensinar, os deveres que nós temos para com Deus, os deveres do homem para com Deus. Então, temos essas necessidades, esses deveres para com o nosso Deus. Então, o ponto 5 é esse: 5 deveres do homem perante Deus. Ele vai apresentar aqui 5. Então, não temos dificuldade em acreditar que muitas pessoas querem de fato agradar a Deus. Entretanto, é o próprio Deus que nos ensina como agradar a Ele, né? Então, se nós olharmos as pessoas que estão lá em outras religiões e outras práticas, se formos olhar, elas querem agradar a Deus, né? Dentro da sua religiosidade, elas querem agradar a Deus. No entanto, Deus, Ele vai nos mostrar, nos ensinar como agradar a Ele. Então, a primeira coisa que Ele nos ensina, eu quero convidar os irmãos a nós abrirmos a palavra do Senhor lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, o versículo 6. Então, o primeiro dever que ele coloca aqui do homem para com Deus
é o dever de crer. Crer no Senhor. Então, Hebreus 11:6. Os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em outras versões vai dizer assim: e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, primeira coisa, crer. É a primeira coisa que o homem precisa, é crer. É o primeiro dever do homem para com Deus, é crer. Então Deus nos ensina que nós precisamos crer. E o escritor da carta aos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a primeira coisa, eu preciso crer. Eu preciso ter fé. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é galardoador, que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, é a única forma de se crer, de se aproximar de Deus. A fé não é só o falar de boca, mas é o crer que Deus existe. Eu creio que Deus existe, eu me aproximo dele, creio que ele existe, que ele me ouve, que eu posso ouvi-lo, né? Que ele recebe a nossa adoração, que ele recebe o nosso louvor e que ele nos recompensa, ou que ele é aquele que nos dá o galardão, é o nosso Deus. Então nós precisamos ter essa fé. Então é crer verdadeiramente, não somente de boca, mas crer verdadeiramente, é ter fé. Deus existe. Louvado seja Deus. Aleluia. Que se relaciona, né, Marta? Sim. Porque o preço pela crença, né? O preço como prêmio pela crença é milagroso, porque ele vai falar também, né? Crer no Senhor Jesus tudo, né? Todo o coração inclui tua casa, a salvação se deu na crença, no fato de simplesmente crer. Aleluia. Glória a Deus, né? O preço Jesus pagou e nós precisamos crer. E a nossa maior recompensa e a alegria é a presença do Senhor. É a presença do Senhor, né? A alegria que o Senhor dá que é a nossa força, né? Então, a gente vê esses dias, eu ando muito pelo sítio, né? Meu marido tem família no sítio, a gente vai muito lá. E as pessoas que têm animais, começam a dizer tanta loucura. Senhor, tem misericórdia, porque não sabem o que diz, porque Deus existe. Né? Deus tem o controle de todas as coisas. Se tu tiver caindo chuva em abundância, o controle é de Deus. E se Deus fechar as portas do céu e só tiver época de seca, Deus tem o controle, porque Ele é Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Né? Louvado seja Deus. Então nós precisamos verdadeiramente, irmãos, crer verdadeiramente. Né? A fé é a certeza, né? É o fim e fundamento. Então nós precisamos dessa fé. A glória de Deus. Então na versão bem, está aqui, né? Crer de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Louvado seja Deus. O segundo dever do homem para com Deus é amar. Esse é o segundo dever. Lucas 10:27. Nós temos o versículo aqui no slide, mas se der contar porque fica muito ruim para ler. Então vamos abrir lá no Evangelho de Lucas. Lucas 10:27, vamos fazer a leitura, né? Da palavra do nosso Deus. Então
esse é o segundo dever do homem para com Deus: amar. E a palavra do Senhor diz, né, são palavras do próprio Senhor. E ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então, ele nos dá aqui um ensino grandioso: amar. É o segundo dever do homem para com Deus. Então, o homem tem o dever de crer e ele tem o dever de amar. E como ele colocou aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então, é algo completo, né? É um amor completo. Não é só dizer eu amo a Deus, mas é amar com entendimento, amar com toda a alma, com todo o entendimento, com todo o coração. Então esse é o nosso dever para com o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Se nós somos religiosos, nós viemos à igreja, pedimos todos, viemos aos cultos, participarmos de tudo, mas se esse amor não estiver presente, então nós estamos apenas expressando uma religiosidade. E o nosso dever para com Deus é esse amar. E ele ainda diz: amar também ao próximo, a Deus e ao próximo. Então o amor, ele precisa estar presente, precisa ser real na nossa vida como cristão, né? Como eu tanto falo muito, o amor precisa ser mais presente, está faltando amor. Então nós precisamos orar ao Senhor e desejar verdadeiramente amar o nosso próximo, porque a palavra também diz que se nós dissermos que amamos a Deus, mas nós não amarmos o próximo, nós estamos mentindo, somos mentirosos. Então nós precisamos buscar, orar ao Senhor e buscar verdadeiramente viver esse amor verdadeiramente, né, como cristão. Então é um dever do homem para com Deus, é amar a Deus e amar ao próximo. Amar de toda a alma, de todo o entendimento, amar verdadeiramente. O terceiro dever que ele coloca aqui é temer. É o temor. E o texto que ele nos traz aqui é o de Eclesiastes 12:13. Eclesiastes capítulo 12, o versículo 13. Os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Louvado seja Deus. Então, temer é um dever do homem para com Deus. Então, em tudo aqui, né, que o escritor, o sábio, escreve, quando a gente lê Eclesiastes, tudo que ele discorre aqui em Eclesiastes, lá no fim ele conclui, né, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus. Obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Louvado seja Deus. Então, é um dever do homem para com Deus crer que Ele existe. Amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e amar o próximo como a si mesmo. E temer a Deus, obedecer os seus mandamentos. Porque a palavra também diz que o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas, né? Então, louvado seja Deus. Um quarto dever também que é colocado aqui é o adorar. Adorar. O texto de Mateus 4:10. Mateus capítulo 4, versículo 10.
Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Louvado seja Deus. E essa é uma resposta que o Senhor dá quando Ele está lá no deserto e Ele é tentado, né? E Satanás mostra todos os reis e diz: te darei tudo isso se prostrado me adorares. E o Senhor responde, né? Está escrito, né? Adore o Senhor teu Deus, e só a Ele preste culto. Então adorar é um dever do homem para com Deus, é adorar. Crer, amar, temer e adorar, né? Adorar somente a Deus, só a Ele a adoração, né? Só a Ele a glória, só a Ele o louvor. Louvado seja Deus. Amém. Nós não temos só que crer, né? Nós temos que obedecer, temer, porque até crendo, o diabo crê, mas não obedece. A gente tem que crer com esses complementos. O temor, o complemento que você disse. O amor, a adoração, né? E só crer, e o outro dever, o quinto dever também que nos apresenta é servir. Servir. Salmo 100. Salmo 100. Então, servir. Então, a gente vê aqui cinco deveres: crer, amar, temer, adorar e servir. E o Salmo 100, o versículo 2 diz assim: preste culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Louvado seja Deus. Se nós começarmos lendo no primeiro verso, vai dizer: aclame o Senhor todos os habitantes da terra. Preste culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cantos alegres. Louvado seja Deus. Então, tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos e nos chamar para fazer, nós devemos estar dispostos no nosso coração para servir ao Senhor. Servir com alegria, né? Tem a versão que diz assim: servir com alegria. Porque essa versão é a NVI, ela é mais, tem uma linguagem mais um pouco diferente. Pronto, eu também leio aqui na versão, né? Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Então, se o Senhor nos chamar para servir, é servir com alegria. Não é com tristeza no coração, não é dizendo: Senhor, eu não sei. Nós não sabemos de nada, porque quem nos capacita é o Senhor. Quando Ele nos chama para fazer algo, Ele nos dá a capacidade, né? Nós não sabemos de nada. Nem o conhecimento que nós possamos já ter adquirido na nossa vida secular, ela pode até ajudar de algumas formas, mas para fazer a obra de Deus, nós precisamos nos disponibilizar a servir, porque quem capacita é Deus. Quem capacita é o Espírito Santo de Deus. O Senhor não quer saber se você é doutor, se você é PhD, se você nem sabe ler. Quando o Senhor chama para fazer, se disponha a fazer, faça, porque Ele capacita, porque Ele é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Todo o poder está nas mãos do Senhor. É servir com alegria, é se dispor nas mãos do Senhor para servir com alegria. Porque o nosso
Deus, Ele é soberano. Se Ele chamar para louvar, você louvar não, aí vai ficar capacitado. Nesse né? quesito de adorar, de serviço, a gente vê a nossa necessidade do quanto somos dependentes dele. Quando ele chama, a gente mesmo não tendo aquelas habilidades que o mundo ou o próprio adoradores, que no caso igreja, espera, a gente tem que ter a sensibilidade que o principal a gente já tem, que é a confiança de Deus. As ações de graças que foram dadas por Ele. É uma forma de agradecer todo o tempo. Amém. Então a graça de Deus nos basta, né? Ela é suficiente para nós, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, esses são os 5 deveres que o autor coloca aqui do homem para com Deus. Quando nós concluímos a semana passada, que a gente falou que a Bíblia, né, o foco da palavra de Deus não é a religião, mas sim é ensinar o homem, os deveres do homem para com Deus. Então nós precisamos crer verdadeiramente, ter fé, se aproximar de Deus com interesse de coração, acreditando que Ele existe, que Ele é verdadeiro, é um Deus pessoal, né? Que Ele está aqui, né? Nós não estamos vendo, mas é como se compararmos o ar. Alguém está vendo o oxigênio aqui que está respirando? Ninguém está vendo, mas todo mundo está respirando oxigênio. Então, assim como o ar que nós não vemos, nossos olhos não veem, mas que Ele existe, Deus existe, e Ele está aqui, Ele está conosco em todo o tempo. Ele é um Deus onipresente, né? Você está lá no sítio, na roça, Deus está lá com você, né? Você está lá na empresa trabalhando, Deus está lá com você. Está dormindo, Deus está lá. Está viajando, Deus está lá. Ele é onipresente, né? Ele tem todo o poder, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, né? Então esse é o nosso Deus. Então nós precisamos crer, amar esse Deus, todo o coração e entendimento, e amar ao próximo. Nós precisamos temer, precisamos adorar e servir a Ele com alegria, né? Com alegria, não é por tristeza, não é por obrigação, não é porque eu vou agradar o pastor, não. Vou servir com alegria, porque o Senhor me chamou, o Senhor me salvou, estava perdido e Ele me encontrou, né? Então vou servir a Ele, né? Louvado seja Deus. Então, se a gente olhar essa questão de servir, a gente vê aqueles filmes antigos, aqueles eunucos que serviam os reis, né? Eles serviam de uma forma assim, eles davam a vida por aqueles reis, né? Serviam em tudo, aquele cuidado tão grande. E esse Deus grande e maravilhoso que nos comprou, né? Que deu seu filho, que pagou um alto preço por nós, que trouxe Jesus para nos reconciliar com Ele, né? Ele merece ser servido com gratidão e com alegria, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, bendito seja o Senhor. E Octânio falou algo ali bem interessante. A palavra do Senhor diz que se nós fizermos tudo e não tivermos amor, nada seremos. Então, nós precisamos orar, irmãos, para que o Senhor não faça com que o amor se faça presente no nosso coração. Nós verdadeiramente possamos viver o amor de Deus, né? O amor que se importa com o outro, que sente a dor do outro, que vê a necessidade do outro, né? Não é só aquele amor que chega lá e dá um abraço, não. É o amor que vê a necessidade, que se importa com o outro. O amor verdadeiro, assim como Deus, Ele nos ama, nós devemos amar uns aos outros. Então, ele também sugere aqui que agora a gente tem que pegar esses versículos e fazer a leitura deles. Eu não sei se dá para os irmãos ler de longe, você não lia, né? Porque... Então, os versículos, nós vamos pegar esses versículos agora, nós vamos ler, colocando agora esse texto na primeira pessoa, ou seja, referindo-se a nós. Então, primeiro, crer. Ele colocou ali: sem fé, eu jamais conseguirei agradar a Deus, porque é necessário que eu me aproxime de Deus
o nosso desejo. Louvado seja Deus. Vamos ver agora o versículo que fala sobre amar. Eu amo o Senhor meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças e de todo o meu entendimento. Louvado seja Deus. O versículo que fala do verbo temer. Eu temo a Deus e guardo os seus mandamentos, porque este é o meu dever. Louvado seja Deus. Obrigada, Jesus. Usando agora o verbo adorar. Ao Senhor meu Deus eu adoro e só a Ele dou culto. E agora com o verbo servir. Eu sirvo ao Senhor com alegria e me apresento diante dele com cânticos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é o nosso Deus. E como igreja do Senhor, como povo de Deus, como servos de Deus Altíssimo, nós devemos viver esses deveres na prática. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite. Louvado seja Deus. Então, trazendo aqui a aplicação, diz que a ênfase bíblica, ela não é a religião, mas a comunhão com Deus, que não poderá ser obtida sem Jesus Cristo, como veremos em outras lições. Sendo assim, esses verbos servem para dar uma direção segura do que Deus pede de cada homem que o busca. Louvado seja Deus. Então, que o Senhor aplique ao nosso coração essa palavra. E que seja o desejo do nosso coração ver essa palavra, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o autor, ele dá uma sugestão para o próximo estudo. Eu não sei quem vai ministrar o próximo estudo, o pastor ainda vai fazer a escala do fevereiro, mas eu vou colocar aqui as perguntas e depois eu coloco os versículos lá no grupo da igreja, do Membresia Veterana. Então ele dá essa sugestão que se faça essas perguntas e que os irmãos reflitam acerca delas com base nos versículos bíblicos. Será que existe a verdadeira religião? Será que Deus não considera o que o homem faz para agradar-lhe? E se o caminho que vocês tiveram for verdadeiro? Então são 3 perguntas. E essas 3 perguntas, ele dá alguns versículos para ser lido por cada dia, como devocional. Então, o versículo de Salmos 19, de Romanos. Então, como tem como os irmãos anotarem, eu coloco lá no grupo. Coloco as perguntas e vou colocar também os versículos. Quem quiser ler os versículos e já pensar acerca das respostas de acordo com os versículos bíblicos, pode fazer isso durante a semana, para que no próximo culto, na ministração do estudo, se dê continuidade, amém? Então, isso aplica ao nosso coração